o que vai ser a aula de hoje, turminha? A aula de hoje está dentro de equações polinomiais. A gente vai ver relações de Girardi. Então, coloquei aqui para vocês, ó, relações de Girardi. O que são essas relações? São identidades, igualdades que a gente pode utilizar quando a gente quer descobrir, por exemplo, as raízes de um polinômio. Então, vamos imaginar o seguinte, ó, eu tenho uma equação polinomial ax cubo mais bx quadrado mais cx mais d. Veja que eu escrevi em roxo, ó, em roxo, os coeficientes dessa equação polinomial. Essa equação polinomial é do terceiro grau, então tem 3 raízes, e os coeficientes são a mais b mais c e d. Agora, vamos supor que eu diga para você que as raízes são alfa, beta e gama, as letras gregas, alfa, beta e gama. Ué, o polinômio é de grau 3, obviamente eu vou ter 3 raízes. Aí o Girardi desenvolveu identidades que você pode falar o seguinte, se eu somar a primeira relação de Girardi, ó, um algarismo romano, se eu somar as 3 raízes, alfa mais beta mais gama, é a mesma coisa que você dividir o coeficiente B pelo coeficiente A e você troca o sinal. Olha lá, menos B sobre A. Segunda relação de Girardi, se você combinar duas a duas as raízes, assim, ó, alfa beta mais alfa gama mais beta gama, ó, combinei a primeira raiz com a segunda, a primeira com a terceira, a segunda com a terceira. É só você dividir o coeficiente C pelo A e mantém o sinal. Divide seco, mantém o sinal. Então você não troca o sinal. E a última relação de Girardi é se você multiplicar as 3 raízes. Se eu fizer as 3 raízes, alfa, beta e gama, é a mesma coisa que você dividir o coeficiente D pelo coeficiente A. E aí você troca. Eu costumo dar a dica do TNT. TNT é bomba, metralha? Não, não é bomba. Ó, TNT, a partir do segundo você põe ó, TNT. O que é o TNT? Em relação ao sinal, ó, troca, não troca, troca. Então você sempre vai memorizar isso. Você divide esse por esse, troca o sinal. Divide esse por esse, não troca. Divide esse por esse, troca. Então é o TNT. Troca, não troca, troca. Então aqui é menos, aqui é mais, aqui é menos. Para você memorizar o sinal. Vou te dar um exemplo numérico, ó. Vou te dar um exemplo numérico, presta atenção. Imagina que você tem esse polinômio aqui, ó. X cubo menos 2x quadrado mais 3x menos 4. Suponha que eu quero encontrar a soma das raízes. Ué, é de terceiro grau, tem 3 raízes. As raízes é alfa, beta e gama. Se eu quiser encontrar a soma, turminha, como que eu faço? Olha lá, ó, menos. Quem que é o coeficiente B? Menos 2. Então põe aqui, ó, menos 2. Dividido pelo A. Quem que é o A? O A é o acompanhante da parte literal que tem o maior expoente, ó. Quem que é o A? É o 1. Olha lá, ó. Menos com menos, mais. Então, menos B sobre A, 2. O que isso indica? Se você somar as 3 raízes, o valor numérico vai ser 2. Então, aqui está o A. Você pode fazer assim. Aqui está o B. Aqui, ó, está o C. E aqui, ó, está o D. Beleza, já encontrei alfa mais beta mais gama. Agora, se eu quiser combinar alfa beta mais alfa gama mais beta gama, ué, você vai dividir o C pelo A e não troca o sinal, ó. Secamente, 3 dividido por 1, dá 3. Eu já vou te mostrar por que essa relação de Girardi aqui é interessante. E se eu quiser multiplicar todas as raízes? É menos D sobre A. Olha o D aqui, ó. Então vai ficar menos 4, que é o D, sobre o A, que é 1. Ah lá, dá 4. Então a soma das raízes é 2. O produto 2 a 2 é 3. E se eu multiplicar todas as raízes é 4. Agora, vamos dizer que eu quero que você calcule isso aqui, ó. 1 sobre alfa, mais 1 sobre beta, mais 1 sobre gama. Como que você faz? Primeiro, alfa, beta e gama está no denominador. Quando você não sabe MMC, você não multiplica tudo? Então, MMC é alfa, beta, gama. Agora, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, certo? Alfa, beta, gama dividido por alfa, sobra beta, gama. Alfa, beta, gama dividido por beta, sobra alfa, gama. E alfa, beta, gama dividido por alfa, sobra alfa, beta. Ah lá.
Como que você pode encontrar, então, essa resposta? Então, daqui, turminha, eu vim para cá, eu estou vindo para cá, agora vem para cá. Você está percebendo que alfa, beta, alfa, gama e beta, gama é a segunda relação de Girardi, não é? É a segunda. E a gente já tem o valor, que é quanto? 3. E alfa, beta, gama é o quê? É a terceira relação de Girardi, 4. Olha que bonitinho. Então, eu encontrei a soma dos inversos. 1 sobre alfa mais 1 sobre beta mais 1 sobre gama é você calcular individualmente a soma dos inversos. E aí, quando você faz o MMC, no numerador aparece a segunda relação de Girardi e no denominador a terceira. Então, você pode utilizar isso daí. Então, essas são as relações, turma, que a gente vai utilizar para fazer exercícios práticos. Entendeu?